Boa noite, igreja. Amém. Que maravilha. Que maravilha. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Querido Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Criador dos céus e da terra, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós agora nos aquietamos diante de Ti. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de A Tua Graça Me Basta. A Tua Graça Me Basta. Existe algo interessante, algo singular que acontece quando provamos Deus. Exatamente. Existe algo muito importante e muito interessante e que é algo singular, que acontece quando provamos Deus. A experiência celestial de Deus é acompanhada de uma tentação. Isso mesmo. Se não vigiarmos, poderemos ser tentados a reproduzir a experiência de Deus. Mas como assim, pastor? Quando desejamos que as pessoas nos reverenciem, nos aplaudam, quando somos bajulados, e o nosso ego é massageado, levando a nos sentir bem, como se fosse para Deus, por causa do nosso conhecimento elevado, da nossa graduação, do nosso nível de teologia, do tipo, já tive revelações impressionantes, sou um homem ou uma mulher, tenho uma experiência pessoal e profunda com Deus. Isto pode nos levar para um lugar escorregadio, que contribuirá para a queda. Aí é que entra a ação do tratamento de Deus. Geralmente o tratamento de Deus para nos mantermos constantes é nos levando a passar por algum tipo de humilhação. É incrível. Geralmente, quando Deus entra em ação para nos tratar, especificamente nesta área, para que nós não venhamos a se perder pelo meio do caminho, geralmente Ele nos levará a um caminho de aflição, de humilhação. É como se a humilhação fosse um antídoto para combater a ação do veneno chamado pecado. É incrível. É como se a humilhação que eu estou vivendo e que eu não entendo porque estou passando aquela humilhação, é como se fosse um antídoto para combater o veneno chamado pecado. É algo que nos faz voltar em sua direção. É algo que nos leva de volta
para o primeiro amor e nos conduz para a direção, para onde nós jamais devíamos ter saído, e nos mantém no caminho. Por quê? Porque precisamos de restauração, precisamos da restituição advinda de Deus. É incrível, algo que Deus irá acrescentar em minha vida, ou chegou depois, porque Deus jamais falha, Deus não tarda, não existe essa que Deus está tardando, não. Deus só chega no tempo certo, na hora certa. Mas a maioria de nós não entendemos esse processo, e geralmente esse processo gera dor, incômodo, ficamos afadigados, chegamos até ficar ansiosos ou ociosos espiritualmente. Mas é algo que nos incomoda e nós não entendemos por quê. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando essa luta? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por isso que nós devemos nos examinar. Precisamos sempre adentrar na presença de Deus para conhecê-lo mais e mais. Um dia você o conheceu, mas você precisa dar prosseguimento em conhecê-lo. Então, quando você buscá-lo de todo o seu coração, ele se deixará ser encontrado por você. Aí você vai tirar todas as suas dúvidas. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7. Então, a primeira parte desta mensagem, eu estou intitulando de aflição compensatória. Uma aflição que traz compensação da parte de Deus. Veja aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Existem muitas hipóteses a respeito do espinho na carne, mensageiro de Satanás, mencionado pelo apóstolo Paulo. Primeiro, possivelmente poderia ser lutas psicológicas internas de Paulo, por ele ter perseguido a igreja no passado, ou a tristeza pela incredulidade de Israel, ou pelas contínuas tentações. Segundo, algum tipo de aflição física, possivelmente visual, malária ou enxaquecas severas. Existem outras hipóteses, mas eu quero me deter apenas nestas duas. No entanto, o que nos interessa saber é que Deus vai usar um antídoto para poupar, para fazer com que Paulo não se ensoberbeça. Isso aqui é muito sério, amado. Por mais bem-sucedidos que sejamos, por mais espiritual que você seja, até mesmo você que entende de Bíblia, você que lê Bíblia, você que medita na palavra de Deus de dia e de noite, quero dizer para você nesta noite
que você não está imune de pecados, nem de cair, porque a Bíblia nos garante que aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia. Então, quando eu tenho uma certeza, quando eu tenho uma convicção que em algum momento eu não vou dar conta do recado, o que é que acontece? Eu vou me preparar, eu vou me sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, porque eu sei que em dado momento eu não vou conseguir, mas se eu estiver nele, se eu estiver rendido aos pés dele, se eu estiver entregando tudo no altar, a suficiência dele irá ser minha suficiência. Eu vou poder dizer: tua graça me basta, Senhor. A tua graça é suficiente para a minha vida. Na maioria das vezes não entendemos o porquê de estarmos passando por determinada aflição. E pense que coisa para trazer transtorno, quando você não entende por que você está passando. Quando você está passando algo que você tem consciência que você está passando por aquilo, porque você pisou na bola, primeira coisa que você faz é correr para os pés do Senhor e pedir perdão e tentar se consertar. Mas quando você não tem consciência legítima daquilo que você está passando, é doloroso, mas quando nos rendemos ao senhorio de Jesus, prontamente Ele vai tirar todas as dúvidas do seu coração, da sua mente, da sua alma. Você lembra quando Davi pecou? Ele adultera, depois ele mata e depois ele esconde o seu pecado. Mas de Deus ninguém zomba, de Deus não tem como se esconder. O que é que acontece? Deus envia o profeta Natã. E ali Natã chega e faz uma ilustração de uma ovelhinha. Olha, rei, existia um fazendeiro que estava vindo um viajante para pousar na sua fazenda. E ele tinha várias cabeças de gados, de ovelhas. Mas ele tinha um criado que só tinha uma ovelhinha. E aquela ovelhinha fazia parte do seu convívio familiar. Ela comia até na mesa com eles, meu rei. Mas ele, em vez de pegar um daquele rebanho que ele tinha, ele matou aquela única ovelhinha. Diz que no momento que Natã fala isso, Davi fica encolerizado. O quê? Esse homem tem que morrer! Esse homem tem que morrer! É réu de morte. Aí Natã olha para ele e disse: rei, esse homem é você. O que é que acontece? Davi cai de joelho. Pequei contra Deus. Olha aí, a primeira coisa que Davi pensa: pequei contra Deus. E Davi vai sofrer o processo. A espada não vai sair de dentro da casa de Davi. O fruto daquele adultério não subsiste, morre. Mas olha, nem mesmo a morte da criança afetou tanto Davi quanto a morte do seu filho Absalão. Incrível! Um homem segundo o coração de Deus, um homem tido como um homem sensível, homem rendido a Deus. E a Bíblia deixa registrado a insensatez dele. O que é que eu entendo com isso? É que Deus está apontando, Deus está mostrando para mim e para você, que nós não somos perfeitos. Nós somos justificados em Cristo, mas não perfeitos. Mas porque nós não somos perfeitos, iremos permanecer no pecado?
ou cometer toda espécie de pecado. Não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus alcançou sua vida. Mas Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece nossas fraquezas, Deus conhece nossas fraquezas. E não adianta tentarmos desvencilharmos, não adianta querer lançar fora a aflição, porque não conseguiremos. Não adianta fugir, porque se nós tentarmos tirar, arrancar, possa ser que sentimos a dor no momento e alivia, mas pode ter certeza, em outra ocasião, você será levado a viver a mesma situação, porque você não recebeu o tratamento de Deus, porque você não esperou para que tudo aquilo que você perdeu, você recebesse de volta, fosse restituído. Por quê? Porque estamos sendo resguardados por Deus, porque estamos sendo tratados por Deus, porque de alguma forma estamos sendo testados por Deus, porque precisamos amadurecer, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, enxergar a essência do Deus Todo-Poderoso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. É exatamente, muitas vezes, temos cravado na nossa carne um espinho. Veja que Paulo está sendo objetivo quanto ao propósito de defender suas visões e revelações diante dos falsos mestres. Paulo deixa bem claro que sua visão, primeiro, é pessoal. Conheço um homem, está vendo aí? É pessoal. Segundo, sua visão é cristã. Conheço um homem em Cristo. Portanto, Paulo está declarando que a sua visão não pertence ao judaísmo. Terceiro, sua visão é histórica. Há 14 anos, com data histórica, não é uma ficção. Quarto, sua visão é misteriosa. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Quinta, a sua visão é estática. Foi arrebatado até ao terceiro céu, estado de repouso. Sexta, sua visão é reveladora. Ele ouviu palavras inefáveis. Sétimo, sua visão é inapagável. Um espinho na carne que não se pode apagar, indelével. Algo que não se pode deletar ou fazer desaparecer. Paulo teria que conviver com esse espinho na carne por toda a sua vida. Não era algo temporal, e sim permanente. De certo que a aflição ou as aflições que o apóstolo Paulo estava enfrentando era uma forma de compensação de Deus para a sua vida. Segunda parte desta mensagem: afirmação suficiente. Afirmação suficiente. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que Deus tinha para o apóstolo Paulo era suficiente.
O que Deus tinha planejado para Paulo era suficiente. O que nos leva a crer que Paulo parou de pedir, de clamar a Deus para retirar a criptonita da sua carne, o espinho mensageiro de Satanás. A questão é: estamos satisfeitos com o que Deus já realizou ou está realizando em nossas vidas? A presença de Deus em sua vida é suficiente? Isso é uma pergunta que você precisa se perguntar. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho um Deus que entregou seu filho para morrer no meu lugar, então Ele é suficiente em tudo. A questão é: estamos satisfeitos com o que Deus já realizou ou está realizando em nossas vidas, ao ponto de abrir mão de tudo por Ele, ao ponto de abrir a nossa boca e declarar: mais nada mesmo, absolutamente nada tem prioridade em minha vida antes de Cristo? Seu carro, seu trabalho, sua casa, sua mãe, seu pai, sua família, seus filhos e até mesmo a sua própria vida, você entregaria no altar por Cristo? Seu carro, seu trabalho, sua casa, sua mãe, seu pai, seus filhos, seus familiares e até mesmo a sua própria vida, você entregaria no altar como prioridade máxima? Eu confesso a você que eu já entreguei tudo a Ele. Por quê? Primeiro, a suficiência não é minha. A minha suficiência, ela é fadada à derrota, a falhar. Então, quem traz a suficiência para minha casa, para minha mãe, para minha esposa, para os meus filhos, é Ele. Ele é a prioridade. Então Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que sara, que cura, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que nos dá livramento, Ele é o Deus que nos dá o fôlego de vida. Então, para quem eu irei? Como nós cantamos hoje aqui, não existe outro lugar a não ser na presença dEle, amados. Se tentarmos fugir da presença dEle, iremos ter sérias consequências. Porém, o livre-arbítrio é seu. Você é quem decide. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nesta noite? Aleluia! A minha graça é o que basta para você. Então, por que você anda ansioso? Por que você anda ansiosa? Se a graça de Deus é a suficiência da sua vida, se a graça de Deus é o que te basta, por que você anda ansioso por isso, por aquilo? Por que você quer vencer essa aflição? Por que você quer mudar essa circunstância? Por quê? Porque você não vai conseguir, amado. Você não vai conseguir mudar essa situação, mesmo que você queira. Se você insistir e resistir ao que Deus está te chamando, ao que Deus está te convidando para fazer junto dEle, você não vai acrescentar 1/1000 de segundo. Não vai, você não vai mudar nada. Porque sem Cristo, nada eu posso fazer. Fora de Cristo, eu não sou ninguém, sou apenas mais um. Mas nele, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Ele te fortalece, porque Ele é fiel. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade.
Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. É como se você estivesse dizendo para Jesus, para o próprio Deus: a tua graça me basta, sabia? Porque se você discorrer o texto de Filipenses, ele vai dizer assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece, no versículo 13. É como se você estivesse dizendo para Deus: a tua graça é a minha suficiência. Por quê? Porque eu aprendi o segredo de estar contente em toda e em qualquer circunstância, em qualquer situação. A graça de Cristo está cheia de força infalível. É quando você reconhece que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aí você se entrega. A afirmação de Jesus para o apóstolo Paulo é suficiente. Qual foi a afirmação de Jesus? A minha graça é o que basta para você, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual seria ou qual tem sido sua reação mediante o não de Deus? Você tem acatado de bom grado? Ou você tem se entristecido, tem colocado o biquinho? Ou você tem aceitado? Porque o texto diz que Paulo orou por 3 vezes. E na terceira vez foi que Cristo respondeu para ele. E quando ele respondeu, ele disse: não, Paulo, não. Eu não vou retirar esse espinho na carne. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a minha graça é o bastante para você. O que é que ele faz? É tremendo. Ele exulta no Senhor, ele se regozija no Senhor, ele se entrega por completo. Aleluia. Temos que ter o cuidado para não frustrar o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Você sabia disso? Vou repetir, tá? Temos que ter o devido cuidado para não frustrar o que Deus está fazendo na vida de uma pessoa e principalmente na vida das nossas ovelhas ou das ovelhas que Deus confiou a sua vida. Por quê? Porque se nós não vigiarmos, correremos o risco de tomar partido. Correremos o risco de frustrar o que Deus está fazendo. Lembro que assim que me converti em 2000, eu ouvi uma ministração e nessa ministração o palestrante citava uma ilustração. Disse que certo homem vinha passando em uma localidade ao ermo, ele olhou para cima e ele se deparou com uma lagarta, que é a primeira fase da vida dos insetos lepidopteros. Então ele enxergou a lagarta, só que ela estava em um processo de metamorfose. Ele, quando olhou para aquela situação, ele se encheu de dó. Por quê? Porque era metade lagarta e a outra metade já dava para perceber uma borboleta. Poxa, ele se encheu de compaixão, né? Ele ficou parado ali, sentou numa pedra, ficou olhando ali. Mas ele via aquela lagartazinha, ela fazia um esforço tão grande e ela conseguia sair mais um pouquinho, mas faltava ainda um bom tempo. Aí ele ficou olhando, e cada vez que ele olhava, mais ele se enchia de compaixão. Aí ele foi na bolsa dele, tirou um canivetezinho e se aproximou. Aí cortou o casulo. Ela caiu, ele ainda ajudou no impacto da queda. Aí ele ficou olhando para aquela lagartazinha. Ela olhou para ele assim, aí morreu.
Morreu, amados. Por quê? Porque era necessário o esforço que ela estava fazendo para amadurecer. Ela precisava passar por aquele processo. Ela precisava sentir dores, assim como uma mulher grávida sente dores de parto. Mas só que nós não queremos passar por isso. Só que isso é muito doloroso. Primeira coisa que nós falamos, nossa primeira reação é que estamos sendo injustiçados, é que estamos recebendo um ataque demoníaco. E no entanto, se eu sou servo do Deus Altíssimo, e claro que eu sou, a primeira coisa é olhar para ele e perguntar: mas papai, o que está acontecendo? O que é que eu tenho feito que tenho desagradado? Ou o que é que tu quer fazer na minha vida, Senhor? Mas não, nós corremos em outras direções que não leva à presença de Deus. Pelo contrário, nos tira da presença de Deus e nos tira de todo um contexto que estamos vivendo. Qual foi a reação de Paulo? De boa vontade, pois, mas me engloriarei nas fraquezas. Olha aí, o que ele diz? Quer dizer que o teu poder, Jesus, se aperfeiçoa na fraqueza? Então, o que eu vou fazer? Agora, de boa vontade, pois, mas me engloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É na sua fraqueza, amado. É na sua fraqueza, amada, que Deus está trabalhando em você. É na sua fraqueza que Deus está te levando a compreender o que você ainda não compreendeu. É na sua fraqueza que Deus vai te levar à vitória. É na sua fraqueza que Deus irá fazer o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que vou fazer agora com esse espinho na minha carne? Paulo poderia ter se revoltado com o contexto de vida que ele estava vivendo, com aquela estaca cravada na sua carne. Mas não, pelo contrário, ele exultou, ele se alegrou na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Bata a palma para o Senhor, aplauda Ele, viva essa verdade, tome para a sua vida essa verdade, se alegre. Se você está passando por dificuldades, por aflições, por perseguição, glorifique o nome dEle, glorifique o nome do único Deus poderoso, maravilhoso. Obrigado, pastora. Conclusão. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Há uma frase de C.S. Lewis sobre a graça de Deus, que é fantástica, é uma verdade. Ele diz assim, um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. Um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. Primeiro, graça como dom imerecido. A palavra graça vem do latim gratia, que significa favor, mercê, estima, benevolência. Sendo assim, ela é a misericórdia de Deus, não apenas revelada, mas também dada ao ser humano, presenteada, entregue, doada ao ser humano. Porque pela graça, vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios
capítulo 2, versículos 8 e 9. Segundo, graça como poder de capacitação. É essa mesma graça que não merecemos, mas que nos capacita para avançarmos, para triunfarmos em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos acolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, do versículo 4 a 6. Terceiro, graça comum. Mas pastor, o que é graça comum? Graça comum, amado, é que Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão gracioso, que quando chove, não chove só no seu quintal, chove no quintal do seu vizinho, chove no quintal do bom, do mal, do bom, do ruim, do mal, do justo, do injusto, do ímpio. Quando amanhece o dia e o sol nasce, é para todos. Isso aí dá-se o nome de graça comum. Olha o que é que diz aí, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, por favor. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Isso chama-se graça comum, amado. O apóstolo Paulo entendeu exatamente o que Deus queria e tinha para a sua vida. Eu quero perguntar para você nesta noite: você sabe o que Deus tem para a sua vida? Você sabe exatamente o que Deus está fazendo e irá fazer na sua vida, mediante o seu tempo sozinho com Ele, mediante a sua leitura bíblica, mediante a sua busca incessante? Você sabe o que de fato você está fazendo aqui nesta noite? O que Deus está realizando na sua vida? Você sabe onde você está? Com quem você está? Para onde você está indo e com quem você está indo? Os seus olhos estão brilhando por algo que você ainda nem conhece? Essas respostas nós precisamos ter, porque, amados, Paulo, ele não pediu para ser arrebatado ao terceiro céu. E olha, quando ele começa, ele diz assim, eu conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. Aí ele diz o seguinte: e lhe foi revelado palavras inefáveis, mas foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Qual o propósito? Para me esbofetear, para que eu não me soberbeça. O tratamento de Deus, ele é preventivo. Ele segue na direção de livrar o homem de se perder dele mesmo. É incrível, amado, porque quando você se perde de si mesmo, você se perde de Deus. Você é imagem e semelhança dele. Então muitas vezes fazemos as coisas por impulso, fazemos porque está na onda, fazemos porque está no momento, mas não entendemos a essência daquilo que fazemos, e precisamos nos render o que de fato Deus tem para as nossas vidas. E isso Paulo entendeu muito bem, ao ponto de Jesus dizer para ele: não, Paulo, não, a resposta para você é não, a minha graça te basta. E nesta noite nós declaramos para o Senhor:
tua graça me basta. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor aplique esta palavra ao seu coração. Que você medite, que você pare, que você no seu tempo com Deus, que você na sua leitura diária, você possa buscar a essência de Deus no seu homem interior, na sua mulher interior.